todos da Creche Oculta. Eu sou Gabriel Brant e estarei aqui na creche todas as segundas, terças e quintas. Então, preparem o berço e as mamadeiras, pois mamãe não está aqui e o crecheiro vai contar uma historinha obscura para vocês. Olá, Elite Oculta. Boa noite. Tenho 35 anos e não posso falar o meu nome verdadeiro, mas podem me chamar de Oliveira, que é o meu sobrenome. Bem, esse fato ocorreu quando eu morava em Park City, região metropolitana de Salt Lake, no estado de Utah. Depois de tudo o que ocorreu comigo e depois de tudo o que passei morando em Salt Lake City, recentemente eu fiz algumas investigações sobre uma suposta creche que havia na cidade. Digo que ali poderia ser qualquer coisa menos uma creche. Antes de começar o relato, quero trazer a vocês algumas verdades nunca ditas antes, e assim vocês entenderão melhor o relato. De acordo com o informante, esse local poderia ser qualquer coisa de acordo com quem perguntasse, desde uma mera creche até um esconderijo de seita Mormon ou um ponto de monitoramento da Discovery. Mas o que eu sabia, com certeza, era que o proprietário do local era Mormon. Então reuni todas as provas necessárias e joguei em um post do Reddit, uma vez que foram quase 1.500 comentários no corpo do post. Para quem não sabe, o Reddit funciona mais ou menos como um Facebook. É cheio de comunidades, como o antigo Orkut. Os supostos outros moradores da cidade, que também usavam o Reddit, começaram a mencionar que no local da suposta creche sempre parecia ser hora da soneca quando entravam em contato com a escola e que havia uma cadeira com uma TV na qual era mostrada outra sala, supostamente da casa. Também foi dito por outro usuário que as janelas se encontravam cobertas por caixas de papelão. E foi aí que começou todo o devaneio sobre o que ocorria dentro daquele lugar. Se eram praticados cultos satânicos ou se era um laboratório do Discovery. Como todo boato da internet, sendo ele verdadeiro ou não, existem diversas pessoas que se questionam e querem acreditar que seja verdade, mesmo que não seja. Por isso, vários usuários seguiram justamente nesse sentido, mencionando que se tratava apenas de uma creche. Ademais, ainda de acordo com um usuário chamado Gethin, mencionou que muitas das pessoas haviam realizado o registro de suas contas há 15 horas antes do post ter sido feito. Isso, inclusive, levou a Igreja Mormon de Salt Lake City a abandonar as atividades na suposta creche de vez, com justificativa de que o mistério pudesse eventualmente prejudicar pessoas que estavam apenas realizando seus trabalhos. Haja vista que haviam usuários que começaram a procurar pela cidade com o intuito de descobrir o que estava acontecendo. Ainda de acordo com o que se menciona no meu post anônimo do Reddit, o mistério e as pessoas interessadas nele não pararam por aí. Haja vista que ao jogar o caso no Google, pode-se encontrar muitas informações em outros fóruns dentro do Reddit. Em sites como o 4chan também podem ser observadas fotos do local. Apesar disso, não as colocarei aqui por medo, pois só sei do que esse povo é capaz. Mas digo-lhes que procurem sobre a creche obscura de Salt Lake City e aconselho o 4chan, tendo em vista que o site contém imagens de dentro da creche. E não foi apenas isso. Outros usuários do Reddit levantaram alguns outros pontos bizarros em relação ao caso, tal como a entrega de 1,100 quilos de munições de armamento pesado para a dona do estabelecimento. Ainda, nos comentários, podem-se encontrar outras teorias, tais como que foi feito pelo usuário KSG1,
o que se encontra abaixo traduzido. Abre aspas. Pontos extremamente perspicazes e relacionados a essa situação. Já trabalhei em creches antes e nessa creche de Salt Lake City nunca vi uma instalação para crianças pequenas. Apenas pessoas de preto que parecem trabalharem para algum tipo de organização secreta. E as crianças que ficam lá não parecem seres humanos, e sim androides ou seres híbridos com superpoderes. Os meninos andam bem vestidos, são soberbos entre eles e não falam com estranhos. Perguntei a alguns donos de estabelecimentos próximo ao local, que mais parece a Área 51 do que uma simples creche, e alguns donos de estabelecimento das redondezas diziam que um dos principais problemas se encontravam no fato de que a maioria das pessoas que passavam perto do local costumavam observar o que tinha na creche, se espreitando na janela, como se tivesse algo ali surreal acontecendo. Bem, após esse meu breve resumo da minha investigação, agora vamos ao relato do que aconteceu comigo. Sei que aí no Brasil vocês conhecem os homens de preto como o Descobre, mas a Descobre que vocês brasileiros conhecem é apenas a ponta do iceberg, pois digo-lhes com toda a verdade que eles também agem no mundo espiritual, e não são só com rituais e sacrifícios, mas também por meio de entidades e projeção astral. Por isso que aqui na América eles são conhecidos como Shadow People, homens das sombras. Eles fazem jus ao nome porque agem nas sombras. Podem estarem aí ao seu lado neste momento, pois sabem que com tudo isso que falei, você ouvinte sabe das informações além do necessário. Então, quando verem aquela sombra mais escura que a escuridão da noite, passarem com sobretudo e chapéu preto, digo-lhes que é algum agente do Descobre na sua forma astral, por meio da projeção astral. Bem, eu sou brasileiro de família da religião Mormon. Vou fazer um breve resumo sobre essa religião para quem não conhece entender um pouco melhor. Os Mormons pertencem à Igreja do Santo dos Últimos Dias, pregam tanto a Bíblia quanto o livro de Mormon, escrito pelo profeta Joseph Smith. Os seguidores dessa religião guardam o domingo e não costumam fazer nada no dia de domingo, nem mesmo comprar ou vender. Eles têm um serviço de pregação onde eles vão de dupla nas casas falarem aos moradores sobre o livro de Mormon. Esse serviço é feito em todo o mundo, então se você for Mormon, é muito fácil entrar nos Estados Unidos, porque eles têm meio que um passe livre nos Estados Unidos, ainda mais para quem deseja ir para Salt Lake, uma cidade em Utah, onde tem a maior concentração de Mormon do mundo. Bem, esse foi o meu caso. Assim que completei 18 anos, me inscrevi ao serviço de missionário e fui mandado para Salt Lake. E após morar ali por 5 anos e trabalhando no serviço de missionário, eu ganhei meu visto de permanência nos Estados Unidos. No fim do serviço missionário, eu consegui um emprego de segurança em uma estação de snowboard em Park City, uma cidade próxima ao Salt Lake. A estação se chama Park City Mountain, pois literalmente fica em uma montanha rodeada de floresta. Park City Mountain é o maior resort dos Estados Unidos, que fica aberto durante as 4 estações. Tem mais de 330 pistas de esqui espalhadas por 3.000 hectares de terra. Eu recebia muito bem para um brasileiro imigrante de 23 anos na época. Em 2012, eu recebia em torno de $5.000. Muito dinheiro para um brasileiro, mas para um americano trabalhar quase todo dia em uma montanha onde não se vê nada mais além de neve, num frio abaixo de zero, é bem pouco. Na época, o dólar era bem mais em conta comparado ao real brasileiro, mas esse valor de $5.000, então eu recebia pouco mais de R$10.000. Mas hoje em dia, $5.000 convertido em real dá um pouco mais de R$28.000. Trabalhei como segurança dessa estação por 2 anos e nunca aconteceu nada fora dos padrões da normalidade. Em 2014,
Recebi uma proposta de emprego para ser segurança no Deer Valley Resort, outra estação de snowboard em Park City. Eu ganharia menos, mas a diferença é que eu também trabalharia bem menos. Afinal, a estação de esqui e todos os jogos de inverno só funcionam no inverno. Ao contrário de Park City Mountain, onde o inverno é durante as 4 estações. Deer Valley foi eleito 6 vezes como o melhor resort de esqui do mundo. É também número 1 em serviço na preparação da neve e refeições nas montanhas. Mesmo recebendo menos, para mim seria uma honra trabalhar naquele lugar. Então pedi ao meu chefe uma carta de demissão. Acertei meus honorários e parti para Deer Valley Resort. Vale lembrar que fui recomendado pela mulher que chamaria aqui de Charlotte. Ela era muito minha amiga, esposa do ancião da congregação que eu frequentava em Salt Lake, e por ser mormon, eu tinha o privilégio de não trabalhar no domingo. O ancião nunca gostou de mim, apesar de não aparentar, mas seus ciúmes eram claros. Quanto a mim e a Charlotte, a mesma me revelou tais ciúmes do marido mais tarde e pediu para que eu não ligasse, mas julguei melhor me afastar, para não arrumar problemas. O Deer Valley possui uma infraestrutura luxuosa, que inclui Kids Club, um clube para crianças, onde eles aprendem a esquiar, andar de cavalo, pescar e etc. A maior parte das crianças são mormons, mas não todas, e meu trabalho era nessa área. Porém, à noite, onde eu e outro segurança, que chamarei aqui de Nikolai, patrulhávamos todos os Kids Clubs e também a área de pesca. E para chegar até lá, deveríamos andar por uma trilha por dentro da floresta, mas a maior parte do trajeto de patrulha fazíamos de snowmobile, que é um tipo de motoneve, que é um veículo misto entre uma motocicleta e um carro, desenvolvidos para andar em lugares com neve. O nosso turno era de 18 horas até às 6 da manhã do dia seguinte. Éramos responsáveis por essas áreas da qual citei acima, e havia outros seguranças em outros setores do resort, onde nos comunicaríamos com eles pelo rádio, caso alguma coisa desse merda. Por volta da meia-noite estava Nikolai e eu dentro da cabana, tomando um chocolate quente e nos preparando para a próxima patrulha, que começaria em 1 hora. O frio lá fora estava de congelar os ossos, e foi quando vimos a silhueta de algo grande passar pela janela da cabana. Sacamos nossas armas e abrimos a porta da cabana. Estava uma escuridão total, mas mesmo assim, vimos pegadas de algo bem grande que levava em direção à floresta. Nikolai pegou a moto de neve e me pediu para esperar na cabana. Ele levou sua arma, lanterna e um rádio para se comunicar comigo caso alguma coisa saísse do controle. O percurso do caminho por dentro da floresta congelada deveria ser feito a pé, pois como a neve havia coberto a trilha, era fácil sair da mesma e se perder ou ficar preso entre as árvores. Voltei para perto da clareira, muito corajoso, meu parceiro, e confesso que era uma tortura sair naquele frio, ainda mais com a neve caindo lá fora. Depois de 2 goladas do meu chocolate quente, escuto 2 tiros ecoando de dentro da floresta pelas montanhas. Dei um pulo do sofá, peguei a minha arma, liguei o outro motoneve e fui em direção aos disparos. Meu susto foi tanto que esqueci minha lanterna para trás. Iluminei o caminho apenas com o farol do veículo. Cheguei na entrada da floresta e tudo que vi foi o veículo de Nikolai estacionado na entrada. Tentei me comunicar com Nikolai, mas sem sucesso. Recebi uma chamada pelo rádio logo em seguida. Era de um segurança que fazia ronda no estacionamento das estações de esqui. Ele me perguntou sobre os tiros e eu falei sobre a figura que rodeou nossa cabana e meu parceiro que o perseguiu pela floresta. Provavelmente os tiros foram efetuados por ele, mas não conseguia a comunicação pelo rádio. Esse outro guarda me pediu para voltar para a cabana até que ele estivesse se deslocando até mim e chegaria em mais ou menos 20 minutos, e eu apenas concordei.
Quando liguei meu veículo para voltar à cabana, eu fui atingido por algo que parecia uma braçada efetuada por alguma coisa ou alguém que veio muito rápido em minha direção. Caí desnorteado e, quando recobrei a consciência, estava sendo arrastado pela neve para dentro da floresta. Um ser grande me arrastava pelas pernas. Floresta adentro. Tentei me soltar e isso chamou a atenção da criatura até mim. Então logo saquei minha arma do coldre e assim que aquela figura viu, ele me soltou e correu para além das árvores. Efetuei 5 disparos com minha Glock, que tinha um pente padrão que comporta 17 balas. Me levantei rapidamente e corri no escuro sem rumo, e vez ou outra percebi aquele vulto me seguindo. Deixei o medo tomar conta de mim e comecei a atirar por todos os lados toda vez que percebi aquele vulto saindo por detrás das árvores. Quando se está em um ambiente escuro de vegetação verde, é muito fácil avistar um vulto branco, como era aquela coisa. Mas quando se está em um cenário preto e branco com árvores cobertas de neve, aquilo consegue se camuflar com muita facilidade. Tão logo eu percebi que estava em uma armadilha. A coisa não tinha real intenção de me pegar naquele momento, até porque aquilo sabia que eu estava armado. Então a qualquer momento eu poderia lhe acertar um tiro. Aquela criatura era inteligente. E como a mesma sabia que eu estava no escuro, sua intenção, a princípio, era apenas me deixar sem munição. E depois que eu ficasse sem munição, aquilo partiria para cima de mim. Quando me dei conta dessa armadilha, eu só tinha apenas 2 balas. Tentei me comunicar pelo rádio com Nikolai e outros guardas, mas o rádio estava fora de alcance de sinal. Eu caminhei ao longo do caminho escuro, olhando ao meu redor, e por entre as árvores. Pensei ter visto um par de olhos vermelhos e brilhantes, mas me convenci de que era o medo. Continuei chamando o nome do meu amigo, na esperança de encontrá-lo vivo. Tínhamos nos separado desde a cabana, e eu vi indo em direção à floresta, mas não o vi perseguindo a coisa. Eu olho para trás e vejo algo correr para os arbustos. Então percebi que era eu quem estava sendo perseguido. Procurei minha lanterna no coldre direito do meu uniforme e nada. Daí me dei conta que realmente eu havia esquecido na cabana. Bem, era tarde demais agora. Quebrei o galho de uma árvore e enrolei um pano em volta dele. Peguei meu isqueiro e acendi o pano em chamas. Deveria durar cerca de uns 15 minutos. Eu olhei para trás e vi a criatura olhando dos arbustos. Eu mexi no rádio um pouco antes de ligá-lo. Chamei meu amigo novamente, mas ele não atendeu. Talvez o sinal não tenha o alcançado. Eu não sabia o que fazer. Meu último recurso falhou e agora eu estava correndo por uma floresta escura em uma noite gelada, segurando um galho que era a única razão de eu ainda estar vivo. Eu verifiquei quantas balas eu ainda tinha. Haviam 2 balas na arma. Não tanto quanto eu esperava, mas teria que servir. Eu vi uma clareira adiante. Comecei a correr, a neve caindo pacificamente ao meu redor. A clareira estava silenciosa. Vi uma árvore caída e decidi descansar. Fiz uma pequena pilha de lenha e acendi com a minha tocha improvisada. Tirei alguns galhos e cascas de árvores próximas para manter o fogo aceso e arrastei algumas pedras para fazer um círculo ao redor. Tirei uma lata da minha bolsa e a enchi de neve. Eu a coloquei em uma das pedras. Eu precisava de água, estava com sede. Minha sobrevivência dependia de calma e de uma boa estratégia. Faltavam algumas horas para o sol nascer, mas ao julgar pela neve que caía, mesmo de manhã, continuaria escuro. Mas qualquer pouco que clareasse seria uma vantagem para mim. Comi alguns mirtilos, que no Brasil é conhecido como blueberry, uma fruta de cor azulada, típica das regiões com temperaturas baixas. Após alguns minutos, pensando no que fazer, percebi uma pilha de neve no meio da clareira. Era mais alta do que o resto e eu estava curioso.
Eu caminhei pela neve até lá e limpei um pouco da neve. Havia uma jaqueta por baixo. Encontrei um braço e puxei. Era surpreendentemente pesado, mas eu consegui tirar o corpo da neve e eu trouxe para mais perto do fogo. Tirei sua bolsa congelada das suas costas e abri o zíper. Não havia muito dentro do bolso de sua jaqueta, mas encontrei um lenço e uma lata de feijão. Procurei em seus bolsos, mas não encontrei nada, exceto uma lanterna e um canivete suíço. Seria útil. Na jaqueta do morto tinha uma chave de fenda e um monte de outras coisas. Eu verifiquei a neve. Ela tinha derretido em volta da fogueira. Tirei a lata das pedras e coloquei alguns comprimidos de cloro para purificá-la. Eu não ia correr nenhum risco. Abri a lata de feijão e coloquei sobre as pedras. Estava faminto. Eu não conseguia ouvir nada além do silêncio. Me senti como se estivesse sendo observado. Foi uma sensação familiar. Peguei o feijão e depois comi. Não estava com tanta fome quanto antes. Segurei minhas mãos sobre o pequeno fogo. Afinal, eu não queria sofrer ulcerações, embora eu tivesse que me mandar dali. E logo. Estava ficando impaciente. Me levantei e olhei em volta. Precisava encontrar um caminho de volta para a cidade. Mas primeiro, eu precisava escapar do que quer que estivesse me perseguindo. Continuei caminhando ao longo do caminho. Desta vez sem tocha. Usei a lanterna taser que peguei na jaqueta do morto. O vento ficou mais forte e eu estava começando a tremer. Tirei o revólver. A coisa queria me matar, mas eu não sairia sem lutar. Escutei os passos pesados me perseguindo. Ouvi o vento soprando. Ouvi o clique do revólver quando me virei e disparei uma bala na direção do barulho. A bala atingiu a criatura no ombro e ele cambaleou alguns passos para trás. Surpreso, ele não esperava que eu me virasse. Ele também não esperava que a bala o acertasse. Ele rugiu de raiva. Ele me pegou e me jogou no chão, com força. Então me jogou nas árvores em seguida. Eu caí no chão congelado, a neve suavizando o impacto. Procurei o revólver em volta e peguei-o na neve. A criatura estava vindo em minha direção. Era a coisa mais terrível do mundo. Deveria ter uns 2 metros de altura. Seu corpo era coberto por pelos brancos e falhos. Era muito peludo na cabeça, mas seu tórax e os pés não tinham pelos. Os olhos da coisa eram vermelhos como fogo. Tinha um focinho com dentes como os de cães e um nariz preto na ponta. Não pude notar suas orelhas, mas notei seus dedos grossos e não tinham garras nem unhas longas. Na parte onde pelos eram falhos, sua pele era totalmente rosada. Eu pulei para o lado e ele bateu em uma árvore, pois como era muito ágil e grande, ele não conseguiria parar. Ele se virou para olhar para mim antes de ser eletrocutado pelo taser da lanterna. Ele caiu desnorteado e então apontei o revólver. O som ecoou pelas árvores. O acertei na cabeça com um único tiro que me restava na pistola. Coloquei o revólver no coldre e caminhei em direção ao corpo caído. Eu chutei apenas para ter certeza que estava morto, então virei. Observei enquanto o sangue se acumulava na neve, agora vermelha, e eu estava com uma estranha satisfação. É surpreendente o que um homem pode fazer quando está em apuros. Eu tropecei de volta para o caminho até a cabana e continuei ao longo dele. As árvores começaram a diminuir e finalmente localizei a cabana ao pé da montanha. Saí da floresta com o vento tentando me levar para longe. Eu vi a cabana próxima. Havia uma luz laranja emanando de uma janela. Eu andei pela neve tropeçando e quase caindo na neve, que agora estava na altura do meu joelho. Meu pé prendeu em algo e caí de cara na neve. A exaustão finalmente me atingiu e eu não queria me levantar. Era estranhamente confortável na neve. Eu tinha mais proteção contra o vento e poderia finalmente me deitar. Mas essa sensação era meu corpo desistindo de lutar pela sobrevivência. Tirei os meus óculos quebrados do rosto e me sentei. Eu não estava longe da cabana.
Arrastei-me em direção à porta lentamente, ficando mais úmido e com frio. Eu me levantei e dei os passos finais até a porta. Virei a maçaneta e desabei dentro. Eu pensei ter ouvido vozes antes de desmaiar. Acordei era por volta do meio-dia. Estava seco e deitado no sofá de frente para a lareira. Meu corpo doía por completo, estava sem voz e com um grande resfriado. Havia sido resgatado por um outro guarda que estava próximo quando atendi o chamado de Nikolai pelo rádio, porém, ele nunca foi encontrado. Contei toda a história para o guarda e a polícia foi acionada. Os policiais fizeram uma busca e encontraram apenas o corpo na neve, próximo à fogueira, e sangue na neve a 200 metros da fogueira. Encontraram também pólvora próximo ao sangue, que provavelmente era o disparo efetuado pela minha arma. Estranhamente, o ancião da congregação de Salt Lake City desapareceu por alguns dias. Quando ele retornou, eu já estava de volta ao Brasil. Um amigo da igreja disse que ele estava com um curativo na cabeça e um no ombro esquerdo, no mesmo lugar que eu acertei a fera. Tenho certeza que ele era a criatura e preparou essa emboscada para mim. Por via das dúvidas, larguei a religião e hoje vivo em alguma cidade no sudoeste do Brasil. Tenham todos uma boa noite.